o Frei Daniele Natali, capuchinho e amigo próximo do Padre Pio, voltou à vida depois de passar pelo purgatório e garante: nenhum sofrimento desta vida se compara às penas do outro mundo. Ouçamos com atenção a leitura desse testemunho impactante. Sou um simples irmão capuchinho. Passei toda a minha vida fazendo o trabalho que me correspondia. Porteiro, sacristão, pedinte de esmolas, cozinheiro. Frequentemente saía com uma bolsa às costas para pedir esmolas de porta em porta. Todas as manhãs fazia compras para o convento. Todos me conheciam e me queriam bem. Todas as vezes que ia comprar alguma coisa, davam-me um desconto. As poucas liras que sobravam, em vez de entregá-las ao superior, conservava-as comigo para despesas com correspondência, para minhas pequenas necessidades e também para ajudar os soldados que vinham bater à porta do convento. Isso foi logo depois da guerra. Eu encontrava-me em San Giovanni Rotondo, minha cidade natal, no mesmo convento do Padre Pio. Daí a pouco tempo, comecei a sentir algumas dores no aparelho digestivo. Após uma consulta, o médico me diagnosticou uma doença incurável, o tumor. Pensando na iminência da morte, dirigi-me ao Padre Pio para informá-lo do meu estado. E ele, depois de me ouvir, disse-me: "Tu precisas ser operado." Fiquei confuso e repliquei: "Padre, não vale a pena. O médico não me deu nenhuma esperança. Agora sei que vou morrer. Não importa o que disse o médico, tu tens de ser operado, mas em Roma, em tal clínica e com tal cirurgião." O padre me disse isto com tanta firmeza e convicção que eu respondi: "Sim, padre, o farei." Ele então olhou-me com ternura e comovido acrescentou: "Não tenhas medo, eu estarei sempre contigo." Na manhã seguinte parti de viagem a Roma. Sentado no trem, percebi ao meu lado uma presença misteriosa. Era o Padre Pio cumprindo a promessa de estar comigo. Quando cheguei a Roma, soube que a clínica se chamava Regina Helena e o cirurgião Ricardo Moretti. Fui internado ao entardecer. Todos pareciam estar à minha espera, como se alguém lhes houvesse anunciado a minha chegada. Acolheram-me imediatamente. Logo depois da consulta, o diretor sanitário veio solicitar meu consentimento para que a cirurgia fosse realizada no dia seguinte. Assinei os papéis necessários. Às 7 horas da manhã, já estava no centro cirúrgico. Prepararam-me para a operação. Apesar da anestesia, permaneci acordado e consciente, orando ao Senhor com as mesmas palavras que ele dirigira ao Pai antes de morrer: "Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito." Os médicos deram início à operação, e eu podia entender tudo o que diziam. Senti dores terríveis, mas não me queixava. Pelo contrário, estava feliz por suportar tanta dor que eu oferecia a Jesus, e dei-me conta de como todos aqueles sofrimentos tornavam minha alma ainda mais pura dos meus pecados. A certa altura, caí no sono. Quando voltei a mim, disseram-me que antes de morrer estive 3 dias em coma. Apresentei-me diante do trono de Deus. Eu via a Deus, não como um juiz severo, mas como Pai afetuoso e cheio de amor. Compreendi então que o Senhor fizera tudo por amor a mim, que cuidara de mim desde o primeiro até o último instante de minha vida, amando-me como se eu fosse a única criatura existente sobre esta terra. Mas percebi também
que eu não só não tinha correspondido a este imenso amor divino, mas ainda havia o negligenciado por completo. Fui condenado a 2 ou 3 horas de purgatório. Mas como? Disse-me de mim para mim. Só 2 ou 3 horas? E depois estar para sempre junto de Deus, eterno amor? Dei um salto de alegria, senti-me um filho predileto. A visão desapareceu e eu me encontrei no purgatório. Fui condenado a 2 ou 3 horas de purgatório, sobretudo por ter faltado com o voto de pobreza. Por ter conservado comigo aquelas poucas liras, como disse no início do texto. As dores eram terríveis e não se sabia de onde vinham. Eu, porém, sentia-as intensamente. Os sentidos com os quais havia ofendido mais a Deus, os olhos, a língua, experimentavam uma dor ainda maior, o que era espantoso, porque no purgatório cada um sente como se tivesse corpo e conhece ou reconhece os demais, como acontece nesse mundo. Entretanto, embora não tivesse passado mais do que alguns momentos com tais penas, parecia-me estar ali há uma eternidade. O que mais faz sofrer no purgatório não é tanto o fogo, por mais intenso que seja, mas o sentimento de estar afastado de Deus. E o que mais angustia é saber que tivemos todos os meios disponíveis para salvar-nos e não soubemos aproveitá-los bem. Pensei, então, em ir pedir ao meu confrade de convento que rezasse por mim, agora que me encontrava no purgatório. Aquele irmão ficou atônito, porque era capaz de ouvir a minha voz, mas não de me ver. Ele perguntou: "Onde estás? Por que não te vejo?" Eu persistia e, vendo que não havia meio de alcançar, tentei tocá-lo. Meus braços, contudo, cruzavam-se sem tocar-se. Foi só então que me dei conta de que não tinha mais corpo. Contentei-me assim em insistir com ele para que rezasse muito por mim e por fim o deixei. Mas como? Dizia a mim mesmo. Não deveriam ser somente 2 ou 3 horas de purgatório? E já não se passam 300 anos? Pelo menos era isso que parecia. De repente apareceu-me a bem-aventurada Virgem Maria, e eu lhe roguei, implorando e dizendo: Ó Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, alcançai-me do Senhor a graça de voltar à terra, para viver e trabalhar apenas por amor a Deus. Notei também a presença do Padre Pio, a quem supliquei: por tuas dores atrozes, por tuas benditas chagas, ó meu Padre Pio, ora a Deus por mim para que me livre dessas chamas e me conceda a graça de continuar meu purgatório na terra. Depois disso não vi mais nada, mas percebi que o Pai estava falando com Nossa Senhora. Depois de alguns momentos, apareceu-me de novo a bem-aventurada Virgem Maria. Era Nossa Senhora das Graças, mas sem o menino Jesus. Ela acenou-me com a cabeça e sorriu. Naquele mesmo instante tomei posse do meu corpo, abri meus olhos e estendi meus braços. Então, com um movimento brusco, livrei-me do manto que me cobria. Estava feliz, eu tinha recebido a graça. Nossa Senhora tinha me escutado. Após esta experiência, Frei Daniel realmente viveu o purgatório nesta terra, purificando-se por meio de enfermidades, sofrimentos e dores, conformando-se sempre e em tudo com a vontade de Deus. Recordamos aqui algumas operações às quais ele posteriormente se submeteu: próstata, colecistite, aneurisma da veia abdominal com uso de prótese, tumor na vesícula, operação depois de um terrível acidente de trânsito perto de Bolonha, sem contar outras hospitalizações e dores, não só as físicas,
como morais. A irmã Feliceta, que lhe perguntou como se sentia de saúde, Frei Daniele confidenciou: "Minha irmã, há mais de 40 anos que já não me lembro o que significa estar bem." Frei Daniele morreu no dia 6 de julho de 1944. Seus restos mortais foram depositados na capela da enfermaria do convento dos Capuchinhos em San Giovanni Rotondo. E durante a resta do rosário em sufrágio de sua alma, pareceu a muito dos presentes que Frei Daniele movia os lábios para acompanhar as Ave-Marias. Sua voz propagou-se tão claramente que o superior Padre Lívrio de Mateu quis ter certeza de que não se tratava de morte aparente, ou seja, ele quis ter certeza que Frei Daniele realmente tinha morrido, né? Por isso trouxe ao local o Dr. Nicolas Silvestre, assistente de medicina legal, e também o Dr. José Passanella, também assistente de medicina legal, que procederam à realização de um eletrocardiograma em Frei Daniele, tomando-lhe também a temperatura do corpo, pelo que confirmaram definitivamente a sua morte. Ou seja, que o amigo de São Padre Pio, Frei Daniele, ele recebeu uma bênção especial de Deus, né? Ele foi ao purgatório, digamos assim, ele teve essa experiência de sentir as dores e teve a oportunidade de se arrepender, e pela súplica que ele fez a Nossa Senhora, ele teve também a chance de retornar à vida, digamos assim, e poder viver as penas do purgatório aqui na Terra. É claro que isso não acontece todo dia, que isso não vai acontecer com todos, e Deus tem um planejamento para cada um, né? Mas Ele usa os seus filhos para iluminar o caminho de todos nós. E nós podemos tirar uma coisa muito bonita. Uma das coisas muito bonitas que nós podemos refletir nessa leitura, neste testemunho, é as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas doenças, preocupação, tudo aquilo que não sai conforme o planejado. Isso não é motivo para murmuração, não é motivo para desânimo, e sim motivo para agradecimento e louvar a Deus, porque através das dificuldades nós podemos purificar as nossas almas. As injustiças também que nós sofremos na sociedade, no dia a dia, no trabalho, em casa, nós podemos todas oferecer a Nossa Senhora, ao nosso Senhor Jesus Cristo, e darmos graças por isso. Então, meu irmão e minha irmã, que este testemunho te traga luz, te traga inspiração, e que você possa aplicar no seu dia a dia, para que assim nós possamos buscar cada vez mais a purificação das nossas almas. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.